Foi em 2000 e acho que aí já foi em 2010, 2000, foi pouco tempo antes. Foi 2 anos antes da nossa recuperação judicial. Foi nessa época eu já vinha apaixonado pelo ramo imobiliário. E aí nesse afã surgiu a Madre de Deus, né? Sendo que a Madre de Deus ela teria que se lançar no mercado não como mais uma imobiliária, né? Porque eu ia ser mais um no universo. Inclusive vários empresários amigos meus, né? Sabendo que eu não era do ramo imobiliário, né? Chegavam para mim e disseram, Ronaldo, tanta coisa interessante, por que você vai se lançar no ramo imobiliário, de imobiliária? Eu colocava que exatamente porque nós teríamos um conceito diferente. A nossa intenção não era ser mais uma imobiliária dentro de tantas que existem. Respeito todos os meus concorrentes, todos os meus colegas, mas a nossa intenção era ser uma imobiliária diferenciada, né? Diferenciada pelo padrão, diferenciada pela forma de trabalhar, diferenciada pelo time que eu desejava montar. E aí foi dentro desse contexto, né? A Madre de Deus ela não nasceu de um sopro, ela nasceu de um projeto, né? Ela primeiro foi concebida dentro de um estudo, de um projeto, para depois ser colocada em prática. Então, o passo a passo da Madre de Deus, ele foi dado com muita segurança, né? Na época, eu queria entender como funcionava uma imobiliária, e aí eu tinha um grande amigo, Paulo Angelim da Viva, Sim. e nós fizemos uma célula. Trabalhei com ele em 2001. Uma célula da Madre de Deus dentro da Viva. E lá a gente começou a entender como funcionava o mercado, né? Depois a gente abriu a imobiliária, né? Uma imobiliária pequena, nós éramos 6 corretores, tinha o gerente geral, eu e o financeiro. Pronto. E aí nós fomos crescendo, né? E aí eu fiz várias experiências, né, dentro desse contexto. Mas o interessante sobre o conceito que a gente criou da Madre de Deus é porque nós sentíamos que todo mundo trabalhava com tudo, né? Que nós não tínhamos em Fortaleza uma imobiliária que fosse focada no alto padrão, focada em atender clientes de alto padrão, focada em administrar patrimônio de clientes que queriam comprar ou vender imóveis de alto padrão. E aí a gente foi por esse caminho. A gente foi pelo caminho do alto padrão. Nós nos lançamos no mercado assim, por isso que a gente foi crescendo, né, e foi crescendo devagarzinho. Depois eu tentei fazer uma experiência, né? Não, eu vou dar um passo além e vou para 160 corretores, né? Não funcionou, não. Você perde o foco, nós perdemos o foco. Voltei para 70 corretores, né, que é o que nós temos hoje, né? E vamos continuar nesse contexto. Não queremos mais do que isso, né? Nós queremos formar o nosso pessoal. O nosso pessoal, o corretor associado, ele é um sócio da empresa, ele não é seu funcionário. Então você precisa agregar muito valor àquele profissional que está com você, porque ele está apostando em você, apostando na sua empresa, se dedicando na sua empresa. Imagine que nós passamos mais tempo juntos do que nós passamos com a nossa própria família. E você sabe que o mercado imobiliário não é fácil. Sim. Não é um mercado fácil. É um mercado muito difícil e muito concorrido. E existem várias formas de concorrência dentro do mercado que não são legais. Existe a concorrência profissional e existe a concorrência que não é legal, né? E a gente tem que saber administrar, né, essa volatilidade, né, do mercado e da concorrência para a gente não perder o padrão. Então, é um mercado que ele é muito sensível a todas as políticas econômicas adotadas. Subiu o juro para a venda, caiu o juro
a venda explode. Então, assim, ele é um mercado muito ligado aos parâmetros da economia, né? Então, assim, a gente conseguiu desenhar. Eu tenho gerentes que estão comigo há mais de 10 anos. Eu tenho um corretor tenho corretores comigo desde que eu comecei. E isso é muito os seis difícil. que começou. Dos 6 eu ainda tenho 3 comigo, É. entendeu? Desde que começaram. E uma das coisas importantes, né, que me vinha na cabeça era formar pessoas que tenham potencial, relacionamento e network e que não sejam desse mercado, mas que tenham capacidade de absorver o mercado e entender para poder trabalhar no mercado. E aí a gente conseguiu formar um grande time dentro disso aí. Então a gente preserva, dentro desse contexto veio a explosão dos Estados Unidos. Aí nós abrimos a MDD USA. Né? Nós nos associamos a uma empresa em Miami, né? E nós abrimos a MDD USA, onde eu representava a empresa de Miami aqui, né? E apresentava os investimentos nos Estados Unidos para o cliente local. Né? E isso teve um resultado muito bom durante muito tempo. Até que o dólar explodiu de novo, e aí o grande negócio, que é muito sensível a parâmetros econômicos de investimento. Externos, né? Então nós tivemos 2 problemas, que foi a explosão do dólar e a explosão dos juros, né, americano. Né? Que isso freou demais o mercado. Então em 2019, mais ou menos, eu tirei o pé, né? Só opero sob demanda. Né? Nós não temos mais, enxuguei a estrutura da empresa, que eu tinha uma estrutura aqui para atender a MDD USA, era uma empresa que eu fazia os eventos, trazia, né, a empresa que eu representava e trazia os donos dos empreendimentos, né, que estavam lançando lá. Não trabalhava, né, com nenhuma empresa aventureira, né? É uma coisa que a gente prima muito hoje aqui também, ou seja, existem muitos aventureiros em todo canto. Uhum. Né? E dentro desse contexto da aventura, a gente só trabalha com empresas que a gente confia, né? Que a gente sabe que vai entregar o que está vendendo, que o cliente não vai ter problema. Né? E esse mesmo conceito nós levamos para a MDD USA. Então lá a gente trabalhava com o grupo Encore, que é um dos grandes grupos que operam nos Estados Unidos, é um grupo suíço, é um patrimônio absurdo. Trabalhávamos também com alguns outros grupos, mas o nosso grande foco mesmo era o Encore. É um fundo imobiliário? O que era? Ele é um fundo de investimento imobiliário sediado nos Estados Unidos, mas com recurso da Suíça. Ou seja, não pagar imposto. Não sei, lá todo mundo paga imposto de tudo. Paga. Lá Isso todo mundo Não é. Lenda, os impostos de lá são bem convidativos, é totalmente diferente do que a gente tem aqui. Então, assim, eles trabalhavam muito sério, muito honesto. Eles têm uma rede de hotéis, que são os Encores, Las Vegas, Boston tem um Encore fantástico, né? E eles constroem condomínios, né, de alto padrão, de alto luxo para locação. E aí a gente conseguiu também, a gente trabalhava no mercado de Miami, né, mas o nosso grande foco era investimento com rentabilidade, né, que é o mercado de Orlando, o mercado de férias, Disney. Né, mas com a queda também dos Estados Unidos, do potencial turístico, né, porque todo esse composto teve uma perda muito grande, né, para o potencial turístico, principalmente em 2019. Então a gente tirou o pé do freio e se focou aqui, porque aqui estava acelerando. Não tem. E aí a gente tem que ter foco. Como a gente não quer ser uma empresa de muitos braços, a gente quer ser uma empresa focada, né, para a gente ser bom no que a gente faz, né, a gente tem que ser focado. A gente tirou o pé, ainda existe a empresa, a minha operação lá, mas a minha operação lá eu encerrei, estou com a operação aqui, mas eu tenho um code share com
a empresa lá e eu faço a operação sob demanda, mas eu não impulsiono, eu não gasto mais energia canalizada para esse negócio. Hoje a energia canalizada está aqui, né? E aí a gente aqui continuou o trabalho da gente, né? Focado sempre no alto padrão. Hoje, né, nós somos, eu posso dizer que como imobiliária de alto padrão, nós estamos aí entre as 3 maiores imobiliárias de alto padrão do estado do Ceará, até porque alto padrão eu não conheço nenhum concorrente, só conheço os avulsos, né, os corretores autônomos que trabalham alto padrão, mas como imobiliária mesmo, como nós temos estrutura, a captação, né? Hoje Onde nós é que vocês temos, funcionam? Onde é o escritório de vocês? nós trabalhamos, nós estamos no 23º andar do edifício Santana Business, ali na Vicente Inhares 521.